Pronta? Eu tô nervosa, mas estamos aí. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda Pacheco e eu sou mãe do Theo. E hoje eu convidei minha cunhada, Aline, pra vir aqui conversar um pouquinho com a gente, contar a experiência dela com a maternidade. O bebê dela já tem 13 aninhos. Vamos começar, Aline. Tá bom. A primeira pergunta que eu vou te fazer é com que idade tu foi mãe? Eu fui mãe com 27 anos. E tu achou uma idade ok pra ser mãe? Depende de como tu analisa, né? Para alguns era uma idade já avançada, para outros, que os da minha geração, era uma idade já muito jovem. Sim. Porque o pessoal teve mais filhos assim com 30, 33, e eu com 27 já tinha nascido o Vitor, né? Que tipo de parto tu teve, Aline? O meu parto foi cesárea. Mas foi uma escolha tua ou foi uma emergência? Não foi por escolha. A primeira opção era o parto normal. Foi uma época que começou com essa história, né, do parto humanizado, parto cesárea era um parto mais invasivo, a própria anestesia, fazer mal pro bebê, né. O meu desejo era parto normal. Porém, desenrolar da minha gravidez, né, no momento que eu deveria ter, eu não tinha a dilatação necessária, eu não tinha o colo do útero mais ralinho, né, ele tava muito espesso. Então a médica disse pra mim assim, olha, ela me examinou, né, e que ela chegou à conclusão, olha, pelo que eu tô vendo, tu não vai conseguir ter um parto normal. Tu já deveria estar nessa situação. Então, assim, eu tô vendo que tudo há um indicativo de que tu vai fazer uma cesárea, mas a decisão é tua. Eu já estava próxima da 40ª semana, que pra ela seria o limite do ideal pro neném nascer. Só que ela disse pra mim assim, Aline, tu pode ir até a 42ª semana. Só que a 42ª, desse período da 41ª à 42ª, tinha risco pro bebê, né? Então, assim, como já tinha na família um neném que tinha passado da hora para nascer e ficou com sequelas disso, eu morava em Florianópolis, né, morava no norte da ilha, para chegar até o hospital, né, até a clínica que o Vitor ia nascer, era muito longe, era verão, o Vitor nasceu dia 27 de janeiro, né, e o deslocamento dentro da ilha é muito complicado no verão por causa de praia, então tudo que eu pensava, se o guri resolver nascer de parto normal até eu chegar lá, vai nascer no meio do caminho, né, e se eu não tenho dilatação, não tá tudo muito adequado, eu colocaria ele em risco. Então foi aí que eu conversei com a médica e decidi fazer a cesárea. Então não era a primeira opção, mas foi o que me deixou mais tranquila com a saúde dele e a minha, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho de como foi o teu parto, o dia que o Vitor nasceu. Então, assim, eu tava muito tranquila durante a gravidez, né? Eu fiquei bem tranquila. Claro, a gente fica nervosa a cada exame que a gente vai fazer, a gente tem uma expectativa, tu fica com medo que te diga alguma coisa. Mas tava até bem tranquilo, porque eu sou muito ansiosa. O dia que o Vitor for nascer, quando a gente decidiu que ia fazer cesárea, que já era uma semana antes de completar a 40ª semana, naquela semana eu fiquei muito nervosa. Eu não conseguia mais ver os canais que eu via de parto, eu ficava super nervosa, eu olhava para aquilo, me dava um nervoso. Foi uma semana assim que eu passei muito tenso, até ruim pro bebê, né? Sim. Muito tenso. Quando chegou no dia, foi muito engraçado. Eu tinha que estar lá na clínica, era 8 horas da manhã. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, passou o nervoso. Passou, assim. Mas ao mesmo tempo parecia que eu não tava... Sabe quando passa e tu fica meio... Sabe, eu tava zen. Então, acho que isso contribuiu. Acho que foi alguma coisa de tanto eu rezar, pedir, né? Porque uma das coisas que eu não queria pro parto do Vitor era assim, ó, eu passar com dor pra ter parto normal e depois chegar e ter uma cesárea. Então eu teria toda a dor do parto e ainda teria toda a problemática da recuperação de uma cesárea. E como já estava cesárea, pelo menos eu acho que fui entendendo aquilo e eu fiquei bem tranquila. Foi um dia bem legal, tava minha mãe, estava minha sogra, tava o Rafael, né, meu irmão. Meu marido. Na época eu tinha 16 anos. O meu pai, né, que na época era vivo, então foi um dia bem legal, assim. Depois do parto, depois daqueles dias no hospital, quando tu foi pra casa, como é que foi a tua experiência em casa? Tu estava segura com o que tu estava fazendo? Tu tinha uma insegurança? Tu precisou de ajuda, de rede de apoio? Como é que funcionou pra ti? Então, depois que o Vitor nasceu, eu tive uma hemorragia muito forte e isso me deixou bem amedrontada até comigo, assim, né? Então acabou um pouco influenciando também pra cuidar do Vitor. Quando eu cheguei em casa eu ainda tava um pouco assustada com isso, mas aí eu fui relaxando, né? E eu tive sim uma rede de apoio, eu tive a minha ex-sogra,
foi maravilhosa, só posso agradecer para ela. Ela foi para lá, me ajudou com as atividades de casa. Meu pai também na época foi maravilhoso. Ele ajudou a cuidar do Vitor, ele me deu dica. A minha mãe, só que ela pôde ficar pouco tempo, né? E ela ia lá, me ajudava também. Teve o meu ex-esposo que também me ajudou bastante, mas ele voltou a trabalhar logo em seguida, né? Então, em ajuda eu não posso reclamar, assim. Eu tinha bastante pessoas na minha volta me ajudando, assim. Amamentação, como é que foi pra ti? A amamentação pra mim foi um pouquinho mais complicada, assim. Fui descobrir depois que eu devia ter já procurado uma pediatra, já me informado com ela, eu não sabia disso, né? Eu mesmo sabendo não fui atrás, passei o sufoco que passei. Sim, então a gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. Quando o Vitor nasceu e ele foi colocar pra pegada, que eles chamam, se eu não me engano, pega, né? Ele não conseguia mamar, porque eu descobri que eu tinha o bico antevertido. Eu acho que é essa a expressão, não sei. Mas é o bico não sai, do peito não sai pra fora. E o nenê pra mamar, o médico me explicou, o bico precisa estar pra fora porque ele precisa chegar numa altura de dentro ali do palato do nenê pra ele poder sugar. Então no outro dia, porque eles nascem com uma reservinha, né, de alimentação, o primeiro dia ele passou bem. Quando chegou de noite, acho que na segunda noite, ele começou a dar falta, ele começou a dar fome mesmo, né? E aí eu nunca esqueço, né, até uma coisa meio, né, desagradável assim que eu fiz, porque eu tava naquela situação toda, tive hemorragia, aí o neném começou a chorar, e desesperado. A enfermeira veio tentar me ajudar, só que ela pegava o Vitor, né, eu tava aqui com o Vitor, e o Vitor chorava e ela pressionava o Vitor contra o meu peito, né, e pressionava, e o Vitor berrando, e parecia que ele se sufocava, que ela segurava, e eu gritei com a moça: para de fazer isso no meu bebê! E ela se assustou, sabe, foi pra trás. E ela com toda a paciência, gente, coitada. Ela disse assim ainda: ai mãezinha, mas se tu não conseguir dar mamar, eu vou ter que suplementar. E eu: então tu suplementa, mas não faz isso mais com o meu bebê. E claro, depois me arrependi, mas naquela hora eu acabei falando isso, né? Aí eles deram um hormônios, culpa os hormônios. Aí eles deram um NAN, foram lá, deram um nenê, né? O Vitor dormiu, que era uma beleza. Passou, só que daí eu entrei em crise. Porque a gente tem muito essa coisa, né, de que pra ser mãe tu tem que amamentar. Da amamentação. E eu entrei numa crise e eu comecei a chorar. Eu chorei muito aquele dia. Eu chorando e eu só conseguia dizer: eu não sou mãe de verdade. Eu não vou conseguir dar mamar pro meu bebê. Tá, é muito dramático, eu sei, mas era o que eu sentia. Eu levei o Vitor pra casa. Aí meu pai disse assim: não, ele não fica dando NAN, tenta dar mamar pro segurinho. Até que uma colega minha, lá no terceiro dia, quarto dia, ela me ligou. Esse dia ela veio querer saber também como é que tava o Vitor. E aí eu disse: olha, a única coisa que eu não tô conseguindo dar mamar pra ele. E aí ela pegou e disse pra mim assim: olha, minha irmã comprou aquele bico de silicone. E isso fez com que o bico do peito saísse pra fora e ela conseguiu amamentar. Aí pedi pro meu pai, né? Foi lá, comprou. Eu coloquei, guria, o bico do peito realmente saiu pra fora. Aí o Vitor começou a amamentar, né, a mamar normalmente, e não parou, né? Ele mamou até os 3 anos de idade. Avançou bastante. Aí ele se foi, sabe? Tu falou que teve uma rede de apoio grande. Uhum. E com muitas pessoas na volta, acaba sempre tendo aquela opinião, aquele jeitinho de fazer, os pitacos, o famoso pitaco. Tu teve muito isso? Se teve, como é que tu lidou com essa situação? É que geralmente o que acontece quando são pessoas mais próximas, né? Tem que ter um jeitinho de levar a situação. Sim. Mas contigo, como é que foi? Foi complicado, tá? Então, assim, a gente fala muito desse glamour da maternidade. Eu tive muito problema na minha maternidade, na minha adaptação com o Vitor. Eu tive muita dor nas costas, eu tinha que acordar cedo, dormir tarde. Foi uma mudança de rotina. Então, tinha muito pitaco também quanto a isso. Me exigiam muito: mas tu é mãe agora, não pode estar assim, tu tem que ter força, porque parece que sim, a gente ganha uma força. A frase que a gente escuta: tu não quis ser mãe? Exatamente, agora aguenta. Agora aguenta, tu tá sem dormir, tu já passou uma... Mas aí o que acontecia? Eu ia ao médico, o médico dizia: Aline, tu tem que dar só o peito, até os 6 meses, exclusivo só peito. Aí eu chegava em casa, o pessoal da rede de apoio, uns queriam: não, mas tu tem que dar um chazinho porque ele tá com dor de barriga. E eu não queria dar, e isso criava realmente assim, porque muito próximo, né? Sim, criava um problema. Constrangedora. Era um problema muito grande, porque parecia que
eu estava jogando fora os anos de conhecimento da pessoa, experiência a daquela experiência pessoa, que ela tinha. E não era isso, porque eu tentava seguir o que o médico dizia, né? A tal da moedinha na barriga, aí um biguinho doía, como eu sofri com isso, queriam que eu botasse a tal da moeda na barriga. E o Mercê não se bota aquilo ali. Se o nenê tiver que ficar com o biguinho pra fora, já é uma tendência, já nasceu com aquilo ali, o músculo tem problema, vai ser pra fora. Então eu sofri bastante assim com isso e acho que muitas vezes não consegui lidar tão bem. Talvez eu tenha sido um pouco grosseira algumas vezes. Em questão de vaidade, pra ti mudou alguma coisa depois da maternidade? Mudou. Foi muito legal, porque assim, ó, o que eu menos gostava em mim, digamos assim, era aquela parte da barriga, né? Que a gente fica com a barriguinha, tinha barriguinha saliente. E quando tu fica grávida e estar acima do peso, aquilo sai, porque tu tá grávida. Sim. Então tu não tem mais vergonha da tua barriga, tu não tem vergonha que tu tá acima do peso. E eu engordei 16 quilos. Mas eu Da também, eu gravidez. tava enorme e me achava linda e botava a barriga. Exatamente. Eu me achava linda, sabe? Não, eu mudei muito também com autocuidado. Eu passei e creme, e óleo e passava, sabe, eu queria estar bem, queria estar Sim, bonita. Eu pra mim sim. foi igual. Eu mudou um pouquinho só, porque eu passei só básico mesmo, assim, óleo, assim. Eu nunca tive muita paciência, naquela época eu não tinha paciência muito pra isso. Mas eu usava por causa das estrias, tinha muito medo dessas estrias da barriga e no fim eu acabei ficando. Depois que eu ganhei o Vitor, eu ainda continuei um pouco gordinha, né, claro. Porque tu sai da maternidade, tu acha que assim, vai sair a barriga, né. Tu sai da maternidade, parece que tem um outro bebê ali dentro ainda, né. Tu vai pra casa com aquela barriga e tu pensa, né, claro, naquela época eu era casada. Ai, meu esposo não vai gostar, mas imagina, do jeito que eu tô, sei que isso aqui vai voltar algum dia. Isso volta mesmo. Volta mesmo. Mas a amamentação ajuda muito, tanto que eu voltei a ficar com peso menos do que eu tinha quando engravidei. Mas, depois que ele nasceu, o que eu tentava assim? Eu ainda me sentia vaidosa, então eu me arrumava bastante, né? Mas eu já não me sentia tão bem, né? Eu me exigia mais, eu já achava que eu tava gordinha, né? Já queria até eu voltar ao meu peso. Aquela assim. barriguinha de pochetezinha, Exatamente, ficou fica flácida. flácido, te deixa mais insegura, mas eu não deixei, eu deixei, eu acho, um pouco assim também de me cuidar, em virtude também que a gente começa a cuidar do nenê, né? Sim. Então parece que tu te volta pro bebê e esquece de ti. E eu realmente acho que esqueci um pouco de mim durante uma época. Vamos sair da parte prática e vamos entrar na parte psicológica. Opa. Tu te considera uma boa mãe? Uma boa mãe eu me considero, pelo esforço. Mas eu acho que foi um aprendizado junto com o crescimento do Vitor. E por eu ser muito ansiosa, eu sofria muito porque eu achava que qualquer coisa que acontecesse, e ainda tem um pouco disso em mim, que acontecesse com o Vitor, a culpa era minha. Sim. Então acabou que eu fui uma mãe muito protetora. Até hoje eu tenho que me afastar um pouco porque eu fico muito em cima do Vitor para que nada aconteça com ele. E como tu te descreveria como mãe? Uma mãe mais raiz, uma mãe mais Nutella? Eu me descreveria como uma mãe mais raiz. Separei, então eu acabo tendo que ser pai e mãe, então a gente tem que ser um pouco mais duro, a gente tem que se posicionar mais com esses bebezinhos que a gente tem, né? Depois que tu te tornou mãe, tu acha que tua visão com a tua mãe mudou? Com certeza e mudou muito, sabe? Até a visão de mundo da gente muda, né? Então, com relação à minha mãe, nós como filhos, nem todos, claro, né? Vou falar do meu caso, mas sei que muitas pessoas fazem isso. A gente tem a tendência de culpar, né, os pais, as mães, por tudo que acontece com a gente. Ah, mas aconteceu isso porque minha mãe não me deixou isso, porque minha mãe fez aquilo, porque minha mãe me bateu, porque minha mãe... E com o tempo que tu vai vendo, tu começa a te colocar no lugar dela, porque olha só, eu tive toda essa dificuldade de adaptação com o Vitor. Só tinha o Vitor. Fico imaginando a minha mãe com 5 anos de diferença para cada um recém-nascido, um com 5, o outro com 10. Então tu começa a... São fases bem diferentes também, né? Cada um exatamente. Tá num momento. E aí também a situação financeira, a gente nunca foi rico, a gente era de uma família pobre. Então tu começa a ver assim, nossa, como que eu queria que minha mãe fizesse isso ou aquilo, fosse desse... Se ela tinha que... Por exemplo, não tinha máquina de lavar roupa, né, meu amor? Tô bem interessada na explicação da tia. Não tinha máquina de lavar roupa, minha mãe lavava a roupa na mão. Aí eu fico imaginando, hoje eu tenho uma máquina de lavar roupa, eu tinha naquela época que o Vitor nasceu, eu tinha toda uma facilidade, uma rede de apoio. E mesmo assim eu tive problema. A minha mãe teve apoio, claro, a mãe dela ajudou, mas a gente tem também um monte de informação, um monte de facilidade que elas não tinham naquela época. E mesmo assim a gente teve problema.
mesmo assim a gente tem as nossas dificuldades. Então eu comecei a entender, né, como ela passou por tudo isso com 3 crianças, né. E aí eu comecei assim, nossa, a gente não sabe nada da vida mesmo, né? E até hoje a minha mãe é presente na minha vida e ela vem e fala, olha isso, isso aqui. Hoje eu escuto com um pouco mais de paciência do que antes, né? A gente ainda tem, né? Ah, não, mas não é assim, eu que sei. Ah, mas depois tu para e pensa, olha, Não, vamos até, com calma. eu também, eu vejo assim, até às vezes que eu achei que minha mãe errou, eu já vejo com outros olhos, assim, tipo, Exatamente. talvez eu também vai errar na mesma coisa, mas Exatamente. já entendo mais o E a lado gente- dela, a E a visão gente dela. tem essa tendência, porque a gente foi criada por ela. Sim. Então a gente tem a tendência de exigir aquilo que nos exigiram e de fazer, repetir. Então a gente ainda tem que observar isso na gente, né? Tu começa a observar, poxa, eu achava tão ruim que a minha mãe me batia, me bateu, mas eu já dei uns tapas no Vitor, porque foi necessário. Não foi nada horrível, mas já dei. Então quer dizer, tudo aquilo que eu achava que eu não ia fazer, eu acabei fazendo Sim. em algumas situações. Como tu mesmo acabou de falar, que tu vê uma situação de uma outra mãe e tu te coloca no lugar. Tem alguma coisa que tu olhava de outras mães, de outras pessoas, né, que acontecia e tu dizia, o meu filho não vai fazer. E acabou pagando a língua, mas você acabou fazendo igual. Sim, eu não chegou a ser fazer igual, assim, são poucas coisas que eu lembro, mas eu me lembro que eu dizia assim, mas essas crianças que batem nos pais, né? Muita criança, né? Ela vai dizer um não pra criança, a criança debate, bate, se joga no chão. E eu lembro que o Vitor acabou fazendo isso comigo e eu deixei algumas vezes ele fazer isso comigo até eu me posicionar. Ele tinha 3 aninhos, até eu me posicionar e conseguir colocar ele no lugar. A gente julga muito mesmo, nós julgamos, somos julgadores, né? Sim. Como pessoas, a gente olha a situação, a gente, eu faria assim, eu seria assim. Nós somos assim, Eu não faria né? isso, eu não faria filho isso, não faria isso. mas a gente acaba fazendo, né? Às vezes deixar a criança fazer uma coisa assim pra não se incomodar tanto, apesar de que eu sou muito reativa. Então, se eu tenho que xingar o Vitor, eu já xingo na hora, então tem um pouquinho disso, eu já falo na hora. Mas eu acho que eu devia ter mais cuidado com isso, não ser tão reativa pra tratar isso um pouco depois. Então tem pais que tu olha assim, mas fica deixando fazer aqui. Às vezes ele vai tratar em casa, porque às vezes realmente é muito complicado, tu passa uma situação constrangedora, a verdade é essa. E agora o nosso último tópico, tá terminando. Como é que ficou a tua carreira pós-maternidade? Tu até comentou agora há pouco que tu acabou sendo demitida, e realmente é uma realidade para muitas mães. Pra ti, como é que ficou a carreira pós-maternidade? Foi bem complicado, porque assim, como eu disse pra ti, né, a minha gravidez depois, a minha adaptação foi meio complicada. Eu fiquei muito ansiosa, eu tive até umas crises de ansiedade. Então quando me demitiram, aquilo me deu uma insegurança que vocês nem sabem como. Quando eles me disseram pra mim que eu tava demitida, tu imagina, né, eu não era concursada, eu nunca fui uma pessoa de grandes, né, posses, né. Então meu esposo trabalhava, eu trabalhava e com o nosso dinheiro a gente conseguia ir com a ajuda da minha mãe, né? Ficava nervosa de ter que procurar emprego muitas vezes, achando que eu não ia ser suficiente, porque fiquei super insegura, eu achava, meu Deus, agora que eu tenho um filho pra criar, eu demitida, como é que vai ser? Mas aí o que eu fiz, né? Porque tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Eu, quando tinha os meios pra estar estudando pra concurso e coisa assim, empurrava com a barriga, né? Quando tudo isso aconteceu, o que eu fiz? Eu tava fazendo faculdade e eu fui pra Floripa e eu não tinha como estudar. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar. Sempre gostei. Então eu chorava porque eu não podia fazer uma faculdade, que eu tinha que pagar aluguel e coisas assim. E aí foi que eu consegui estudar e tal. E aí o que eu fiz? Baixei a cabeça pra eu terminar a minha faculdade, que lá era de administração, e comecei a estudar pra concurso. Aí eu disse pro meu ex-esposo assim, tu fica com ele e eu vou pegar aqueles livrinhos de apostila que são mais comuns, porque eu não tinha dinheiro também pra pagar um curso. E comecei a estudar. Eu passei em 4 concursos de aviação. E aí o primeiro que eu fui chamada foi na UFSC. Eu fui trabalhar na UFSC, ainda bastante complicado, com o Vitor pequeno, né? Mas fui trabalhar lá e logo em seguida fui chamada aqui na Universidade Federal. Aí eu vim trabalhar aqui e aqui que eu consolidei mais a minha carreira. Ver mais como uma profissional novamente, porque pra mim existiu muito uma confusão, né? Eu virei mãezona. E quando eu voltei a trabalhar, eu já não tinha mais isso, né? 3 anos parada. Foi motivador pra mim recomeçar. E hoje em dia tá tudo bem normal, assim, conseguir dar continuidade a isso, meu trabalho que eu gosto tanto, né? A gente se sente bem, né? Quando a gente tem o nosso lado, os nossos papéis todos, né? Bem, né? O papel de mãe, o papel de mulher, o papel de
papel profissional, todos eles desempenhados. Assim. Eu, em função da pandemia, eu já parei de trabalhar bem antes, durante a gravidez. Eu já não tava mais indo trabalhar, eu trabalhava remoto, né? Mas agora eu sinto vontade de voltar a trabalhar. Eu sinto a culpa por querer trabalhar. Então, pra mim, eu quero voltar às atividades, mas pra mim seria perfeito se eu pudesse voltar com o Theo. Sim! Bom que pra ti foi assim, deu pra Foi te levar de uma maneira mais leve. Exatamente. Até os 3 aninhos do Vitor, Até né? os 3 aninhos do Vitor. Foi daí que eu coloquei ele na creche. Ele não foi pra creche nesse período. Mas então é isso. Muito obrigada, Aline, por aceitar participar comigo aqui. E, bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa teu like se gostou. Segue no Instagram. E um beijo meu e do Theo pra vocês e um da Aline também. Tchau, tchau.